A Galápagos está trazendo agora um jogo Cat in the Box, que é sobre o famoso experimento do gato de Schrödinger. Vamos conhecer esse jogo agora? Vem comigo! Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos ao Cateia Lúdica! E agora a gente vai falar sobre o jogo Cat in the Box da Galápagos, que ele está sendo lançado agora em janeiro de 2024. Aí o que a gente vai começar falando? A gente vai falar sobre o princípio da incerteza, que é uma das coisas que motivou a questão do experimento do gato de Schrödinger. Ele está dentro de uma caixa, dentro dessa caixa está o gato e tem um veneno que ele vai ser ativado num momento incerto, mas que a gente só sabe que, com certeza, ele vai ser no momento em que é aberta a caixa, o veneno vai ser ativado e o gato vai morrer. Então, enquanto a caixa ela não está aberta, o gato ele fica no momento entre estar vivo e estar morto simultaneamente. Que isso é para você entender sobre a questão da incerteza na física quântica. Para o jogo, e essa é a parte interessante, a questão da incerteza está justamente na questão da vaza e de a gente ter que tratar da pontuação e você não saber exatamente se você vai conseguir conseguir ganhar no final, por conta disso. Sem contar que eu acho que também tem uma questão das cores ali também. Né? A questão está muito relacionada às cartas. Quando as cartas estão na sua mão, as pessoas não sabem qual a cor da carta. E aí você vai revelar a cor da carta somente no momento que você descer aquela carta. E uma vez que você desça aquela carta, aquele número para aquela cor, que seriam os naipes, já está extinguido do jogo e ninguém consegue mais jogar. Isso. E é o que mais complica nesse caso aí, foi onde eu sofri um bocado no início, eu não sou bom para contar carta. Eu toda hora estava ficando com carta na mão e no fim das contas, bum, paradoxo. E eu me lascava. E aí no jogo acontece o paradoxo quando você tem que descer uma carta, que existe um tabuleiro, e nesse tabuleiro ele é numerado, né? No caso para 4 jogadores vai de 1 até 8. E são 4 cores de cartas, você descer a carta, que ela tem um número, né? Exemplo, um 3, você fala, esse 3 é verde. E aí, nesse momento, se você não conseguir baixar uma carta na sua mão, porque os números já foram ocupados, então nesse momento você causa um paradoxo e aí automaticamente a rodada termina. Mas antes da gente começar, tá, pessoal, que a gente vai continuar aqui, né? Eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal Cateia Lúdica, estamos retornando com tudo, isso ajuda muito a gente a crescer. Vem fazer parte dessa família aqui. E o Cat in the Box é um jogo aqui que eu acho que vocês vão sentir que agradou, né? Acho que todo mundo aqui curtiu, né? Com primeiras impressões, né? Eu vou trazer um pouquinho aqui, eu acho que eu até quando estava jogando, né? Que eu falei, caraca, né? Os componentes são muito bonitos e parece que está trazendo a versão Deluxe. Acho que não traz outra versão, é só a Deluxe mesmo que está trazendo aqui no Brasil, né? Exatamente. É isso mesmo. Parece que existia uma versão, acho que Colosso, não sei, Colossal, enfim. Foi uma versão que foi disponibilizada no Kickstarter, mas agora comercialmente só está sendo disponibilizada a versão Deluxe. Mas aí, depois a gente jogou ali, que na verdade é uma partida mais com várias vazas. O que vocês acharam? Eu sou suspeito até para falar, era um jogo que já estava na minha lista de desejos há algum tempo, eu já tinha pesquisado um pouco. Gostei bastante do jogo, me surpreendeu mais do que eu imaginei. É bem legal essa questão da incerteza, porque você se programa para fazer uma jogada tentando combinar com o posicionamento das suas peças para tentar pontuar melhor. E aí alguém fura aquela tua jogada, ou jogando um trunfo e estourando alguma coisa, ou então colocando uma peça num lugar onde você queria antes de você. Ou chegando na última rodada jogando um 5 e você ficando sem nada na mão, não tem cor, não tem nada, só sobra a dor e o desespero. Que nem do gato, dentro da caixa. É engraçado, porque assim, eu tava jogando e ele tem, o Cat in the Box tem a vibe de alguns jogos ali. Até tava no começo assim, eu fiz um deparo ali com, pra mim é um jogo bastante parecido, que você escolhe também a quantidade de vasos que você vai ganhar, que é o Skull King, né? E isso eu falo assim, caramba, né, eu tenho que acertar certinho, senão eu vou pontuar negativo. Na verdade não, é um paradoxo que faz você pontuar negativo, né? Então você precisa ali fugir daquele paradoxo, né? Ou seja, bem temático.
Porque às vezes vai mais ou menos assim, não, ganhei todas, eu falei que ia ganhar uma, mas ganhei todas aqui. Você já vai fazer pontos, né? O que não faz ali a diferença é porque tem um pequeno, é um controlezinho de área, né? Que você vai colocando ali quando você vai colocando as cartas, né, no tabuleiro, que pode te dar muito, mas muito ponto mesmo. Mas esse paradoxo, pelo menos pra mim, no começo eu tava, caraca, eu tenho que acertar e não sei o quê. E depois que eu vi que o Rafael, ele, né? Eu sou o rei do paradoxo. Foi vários paradoxos, né? Ele começou muito bem e foi o último colocado lá na nossa partida, porque ele em 3 rodadas ali, ele fez o paradoxo e perdeu muito ponto. Então às vezes vale muito mais a pena você ganhar a vaza, interessa, mas não ficar com o paradoxo. Isso é muito legal. E faz com que o jogo, ele ganhe, eu achei pelo menos, não sei se vocês vão concordar, um temperinho estratégico muito interessante. Eu acho que para mim não é um jogo para os jogadores iniciantes. A pessoa vai ficar primeiro confusa, porque não tem cor na carta. E outro, se você jogar de qualquer jeito, você vai ser o rei do paradoxo, né? Não que o Brabo tenha jogado assim, mas ele foi o rei. Ele é um jogo que ele tem eu acho que ele tem uma complexidade um pouquinho maior do que as vazas, justamente por isso. E tem algumas coisas que você precisa realmente estar prestando atenção daquilo. Já no começo da rodada você quer acertar o número de vazas que você vai ganhar, você vai olhar suas cartas e você vai dar um chute aí. No caso de 4 jogadores, de 1 a 3 vazas, né? Tem uma questão também que vai falando na ordem de turno, você pode mais ou menos ver se a galera acha que está com uma mão muito forte ou uma mão muito fraca. E aí também, assim, o que acontece? Durante o jogo você precisa de realmente ficar prestando atenção nisso. As vazas que você vai ganhar, as cartas que você vai jogar e onde você vai posicionar os tokens. Por exemplo, eu quero jogar um 3, esse 3 é amarelo. Então você vai colocar lá no 3 amarelo, uma peça sua. E aí, à medida que você vai jogando, você quer conectar peças suas ortogonalmente o mais próximo possível. Você quer acertar a vaza, você quer conectar as peças o mais próximo para pontuar e você também quer fugir do paradoxo. E aí sempre você tem que estar ponderando esse tipo de questão, sabe? Porque assim, existe uma carta a mais de cada número no espaço do tabuleiro. E aí fatalmente alguém vai atingir o paradoxo. Pode ser que não, mas acho que nessa partida toda rodada teve um paradoxo. Inclusive, até complementando o que o Edson comentou, eu fui muito afoito e aí eu tentei ficar fazendo um controle de área muito grande e eu acabei esquecendo de dar uma controlada de contar a quantidade de cartas que tinha em cada uma das colunas. Por conta disso, eu acabei percebendo assim, o jogo te pune se você também quiser fazer ponto demais. Verdade. E principalmente ficar em último, principalmente na última rodada, você ficar em último, praticamente você está assinando já a sequência de morte. Na verdade, a nossa partida, acho que todas acabaram com paradoxo. Acho que nenhuma a gente ficou com uma carta na mão, que é outra forma de acabar. Sim. Todo mundo acabou com paradoxo. Sim. Só que eu fechei 3, né, dos 4. O Vitor foi o primeiro. Foi por isso que eu ganhei, na verdade, por causa dos seus menos 2 pontos. Né? Porque, na verdade, você tem que tentar, eu acho que talvez se preparar para a última rodada para não ficar sem opções, né? Porque, assim, se restar uma opção, você for o último, existe uma grande probabilidade de você não conseguir jogar, né? Ou você tem que torcer para alguém fazer o paradoxo antes de você, né? Isso. E é aquele negócio, né? Assim, é um jogo que envolve um pouco de sorte. Mas você tem que tentar, à medida do possível, balancear as cartas que estão na sua mão para você diminuir a chance de se ferrar. Porque se você ficar com muita carta alta, vou ganhar as vazas que eu preciso aqui, vão acabar os números altos, você não vai conseguir jogar suas cartas. Se você ficar com muita carta baixa, a mesma coisa vai acontecer. Então você tem que tentar balancear ali, porque no começo da rodada a gente descarta uma carta, mas a última carta que sobra na nossa mão a gente também não joga. Então do que sobrou ainda, você tem uma opção de tentar se salvar ou minimizar de alguma forma o que você vai perder. Inclusive, até nisso, foi engraçado porque teve uma rodada que eu fiquei com 3, 3 e 3, 4 na mão. Eu fiquei tão preocupado em tentar me livrar das cartas que eu acabei que tinha uma que era um 5, eu não estava dando atenção para ela, o que aconteceu? O 5 ficou na mão. E aí isso aqui é o bem interessante do jogo, é exatamente essa atenção que você tem que ter na hora de contar as cartas, até para não cometer esse tipo de erro, tipo, não, essa carta aqui eu não preciso se preocupar. Você tem que dar um pouco de atenção para todo mundo. E inclusive prestar atenção no que o pessoal está jogando, porque chega no final,
a tendência de você ficar com a carta na mão, se ele contar errado. Esse jogo eu já tinha jogado algumas partidas e nas outras partidas assim. O paradoxo, ele é um pouquinho frequente, mas assim, não aconteceu tantas vezes quanto aconteceu aqui. Uma outra coisa... Eu tô falando que eu sou do paradoxo, Isso é um excelente sinal. Uma outra coisa também que você tem que considerar nesse jogo, ele é muito importante para você atingir o paradoxo que nosso amigo Rafael tanto gosta, que é o seguinte, durante a partida, alguém pode jogar uma cor e você pode falar que você não tem aquela cor. E se você falar que você não tem aquela cor, você não pode mais na rodada jogar aquela cor. Então, quanto mais cedo você falar que não tem aquela cor, para ganhar ou para perder vaza, enfim, mais a probabilidade de você entrar num paradoxo, conseguir atingir o paradoxo. Porque teve uma partida que uma pessoa logo no começo assim, da rodada, ele já falou que não tinha uma cor de carta, e aí você vai fechando o leque de opções que você tem para jogar, né? Inclusive, eu acho que isso aí, pra mim, foi o que me deixou, vamos dizer assim, me surpreendeu, né? O Vitor falava muito desse Cat in the Box. A gente jogou alguns jogos, né? Que ele mostrou o Scout, depois jogamos o Masterman. Quem sabe a gente traz pra vocês aí uma análise desses jogos sensacionais. Ele fala, você sabe, conhece o Cat in the Box? Conhece o Cat in the Box? Eu falei, cara, eu espero que esse jogo seja bom. Cara, e quando eu joguei esse meio, que jogo bom. Por causa desse detalhe, cara, assim, de você não saber as cores, mas principalmente quando você fala assim, cara, eu posso escolher algum momento que eu não tenho aquela cor. E aí vai muito desse balanceamento. Cara, eu preciso ganhar uma vaza, quero sacanear o amiguinho. Então, por isso que eu falei que é um jogo que ele parte das pessoas já saberem jogar um pouquinho. Sabe quando a gente colocaria antigamente assim, aquele filler para gamer? Porque ele não é um filler também, tá? Ele demora um pouquinho. É uns 40, 50 minutos que você vai pensar. Mas é um jogo ali de até 1 hora que, se você já joga um pouco de board game, eu colocaria que o público-alvo seria isso, né? Pessoas que já estão um pouco nesse mundo e gostam de uns jogos diferentes, porque esse é diferente, gente. Você olhar assim, cara, eu não tenho a cor, eu posso escolher a qualquer momento. Pra mim foi o que deu aquele boom, sabe, na minha cabeça. Quando eu falei, caramba, né, eu posso falar que eu não tenho aqui. E eu fui um desses jogadores aqui, mas eu não ganhei paradoxo, né? Eu cheguei e falei, acho que na terceira carta, eu falei, opa, não tem essa carta aqui. Cara, eu fiquei com medo tão grande que eu falei, eu não lembro qual foi, se era a amarela, verde ou azul. Mas eu falei, cara, eu não posso jogar mais aquela cor, né? E eu falei, caramba, o pessoal pode simplesmente me ferrar aqui, né? E isso que eu falei que teve um temperinho de estratégico ali. Claro, existe um pouco de sorte, né? Mas você consegue mitigar por você próprio saber contar as cartas e se preparando, tentando deixar em equilíbrio a sua mão ali, observando o que o pessoal está tentando escolher. Então, ao mesmo tempo, você tem que acertar a sua vaza para pontuar e sair de fora ali daquele paradoxo, né? Então, assim, é um jogo que me surpreendeu muito mesmo, positivamente, e que se você gosta desse estilo de jogo que tem uma pitada de sorte, mas você consegue, pelo menos na minha visão, não sei se os meus colegas aqui vão vir junto comigo, você consegue mitigar por você próprio. Ainda vai existir o fator sorte, tá, gente? Acho que ainda existe. Mas você consegue mitigar, né? Então, se você jogar só assim, vou jogar de qualquer jeito, se ferrou amiguinho, parabéns, rei do paradoxo. Mas se você pensar um pouco e jogar ali, cara, você vai se surpreender. E aí você vai ficar ali querendo jogar mais e mais partidas, porque é um joguinho pra mim viciante, né? Queria até ter jogado mais, mas a gente tem que jogar outros jogos também pra trazer conteúdo pra vocês aí. Ele tem um fatorzinho maldade bem legal também. Fatorzinho maldade e delicinha. Nossa! E aí, aprovado? Aprovadíssimo. Então, eu acho que se você quer um jogo desse pra mim, cara, Cat in the Box, Galápagos está trazendo, vale a pena, a qualidade muito boa. E eu diria que seria um jogo que temos poucos desse carteado, né? Geralmente a gente coloca jogos de carta, a gente coloca esses jogos mais comuns, simples, né? E ao mesmo tempo é um jogo de... Se eu falar merda, você me corrige, mas... é um jogo de vaza, se eu não me engano, não é um jogo de vaza, né? O Edson até me corrigiu aqui num ponto, acho que é interessante de colocar. Que, cara, é um jogo de vaza estratégico, né? Geralmente o jogo de vaza a gente joga, às vezes, porra louca, né? E não. Então, cara, me surpreendeu. Então, te indico demais, cara. Se você puder jogar, né? Jogue. E eu acho que se você jogar, você vai querer comprar. Acho que vai ter gente aqui que vai comprar. Não vou falar quem é, não. Ele já falou que se apaixonou pelo jogo. Inclusive, se vocês quiserem, eu agora estou abrindo um perfil no Oni Board Games, vai ser Bratos também, para ensinar como não jogar Cat in the Box. Beleza? É bom pra ganhar. Vai lá, Bratos. Pessoal, muito obrigado por ter ficado aqui nesse vídeo. Você vai ter mais conteúdos desse aqui. Para isso,
deixa a sua inscrição aí, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, claro, aqui no YouTube, que a gente vai trazer para vocês. Essa é uma conversa aqui, bem franca, logo depois de ter jogado um joguinho, que eu acho que vocês vão curtir bastante essa forma diferente de conversar sobre um jogo, e no caso, o Cat in the Box aqui da Galápagos. Beleza, gente? Até mais! Falou, Até até a próxima. mais, tchau.